Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 5 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 16. Alguns insetos podem se mover pendurados em gravetos. Suponha que um desses insetos tenha massa m e esteja pendurado em um graveto horizontal, como mostra a figura 5.35, com um ângulo θ igual a 40 graus. As 6 pernas do inseto estão sob a mesma tração, e as seções das pernas mais próximas do corpo são horizontais. Letra A. Qual é a razão entre a tração em cada tíbia, extremidade da perna, e o peso do inseto? Letra B. Se o inseto estica um pouco as pernas, a tração nas tíbias aumenta, diminui ou continua a mesma? Considerando a tração da tíbia esquerda da figura, podemos desenhar o vetor que representa essa tração, que forma um ângulo θ com horizontal. No triângulo retângulo formado pelo vetor e suas componentes, o cateto oposto ao ângulo θ tem a mesma medida do módulo da componente vertical e o cateto adjacente tem a mesma medida do módulo da componente horizontal. A medida da hipotenusa é igual ao módulo do vetor. Calculando o seno e o cosseno do ângulo, fica o seno de θ vai ser o cateto oposto, TY, dividido pela hipotenusa T. Resolvendo para TY, o TY vai ser T vezes o seno de θ. O cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, TX, dividido pela hipotenusa T. Resolvendo para TX, o TX vai ser T cosseno de θ. Considerando a perna diametralmente oposta, as componentes terão o mesmo módulo, sendo que a componente horizontal tem sentido oposto e a componente vertical mesmo sentido da componente que desenhamos inicialmente. Ao somarmos todas as trações das 6 patas, as componentes horizontais irão se cancelar e as componentes verticais se somarão. A outra força que atua sobre o inseto é seu peso P, que é vertical para baixo. O módulo de P é igual a m vezes g, a massa vezes a aceleração da gravidade. A primeira lei do movimento de Newton diz que se a resultante é igual a zero, um corpo em repouso permanece em repouso e um corpo em movimento move-se em movimento retilíneo uniforme. Como o inseto está em repouso, a soma das forças que atuam sobre ele é nula. As componentes horizontais das trações já se anulam, e as forças verticais também deverão ser nulas. Considerando o sentido vertical para cima como positivo, podemos dizer que 6 vezes t seno de θ, as 6 componentes verticais das trações, menos mg, que é o peso, tem que ser igual a zero. Passando esse termo negativo para o outro lado, 6 vezes t vezes o seno de θ é igual a mg. Então, o t vai ser mg sobre 6 seno de θ. Considerando que θ é igual a 40 graus, teremos a razão entre essa tração e o peso do inseto é, a razão R vai ser mg dividido por 6 vezes o seno de 40 graus dividido por mg. Divisão de fração, a gente conserva a primeira, mg sobre 6 vezes seno de 40 graus, vezes o inverso da segunda, 1 sobre mg. Aí eu posso cancelar o mg, então o resultado é 1 sobre 6 vezes o seno de 40 graus. Fazendo esse cálculo aí dá 0,26. O resultado já foi escrito com 2 algarismos significativos, que é a precisão da medida do ângulo informada. Como o ângulo θ é medido em relação à horizontal, quando um inseto estica as pernas, este ângulo aumenta, ou seja, se aproxima de 90 graus, o que faz o seno de θ aumentar, ou seja, se aproximar de 1. Em consequência, a tração T diminui.